Olá, senhores pregadores, meus irmãos, minhas irmãs. Tenho o objetivo de apresentar a vocês os 3 tipos ou 3 modelos de sermão usados na atualidade. Sermão expositivo, sermão temático ou tópico, como também é conhecido, e o sermão textual. Eles têm características em comum, mas também têm suas particularidades. E nós vamos ver cada um deles a partir de agora. O primeiro é o modelo de sermão expositivo. Esse sermão, a sua principal particularidade é que ele gira em torno do texto. Tudo que é apresentado, que é exposto no sermão expositivo, é proveniente do texto lido. Hernandes Dias Lopes, pregador presbiteriano, pastor presbiteriano, tem uma colocação muito apropriada para explicar ou para definir o sermão expositivo, quando ele diz que pregar expositivamente é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, desde seu início, que é a descoberta da ideia central, até a aplicação, que é a conclusão propriamente dita. Tudo vem do texto que foi lido para a pregação. O próximo modelo é o temático, também conhecido como sermão tópico. Diferentemente do sermão expositivo, o sermão temático depende fundamentalmente do tema. Porém, o tema precisa vir de uma ideia central. Essa ideia central tem que ser extraída do texto. Então, esses 2 elementos da estrutura do sermão temático, ideia central e tema, precisam ser extraídos do texto. A partir daí, o tema e não mais o texto é que vai comandar o sermão temático. As partes do sermão ou as divisões do sermão temático não são extraídas do texto lido, elas são extraídas de outros textos ou outras passagens das Escrituras. Por isso que ele é temático, porque existem outras passagens falando do mesmo tema. Essa é a sua característica principal. Próximo sermão ou próximo modelo, tipo de sermão, é o textual. Tem uma semelhança muito grande com o sermão expositivo. E essa semelhança é que tudo depende do texto, desde a sua ideia central até a conclusão, que é a aplicação. A principal diferença entre o sermão textual e o sermão expositivo é que o sermão textual, apesar de usar o texto para comandar o seu sermão ou para comandar a pregação, ele utiliza um texto muito reduzido, o que limita a argumentação literária do pregador, porque ele perde o contexto anterior e posterior ao versículo ou aos versículos que ele usa na leitura do texto. Doravante, nós vamos apresentar aos irmãos 3 esboços de sermão, um de cada modelo ou um de cada tipo de sermão. Entretanto, eles são baseados no mesmo texto, o Salmo de número 127, todo este salmo. O primeiro é o modelo de sermão temático. Esse tema, família, foi extraído da ideia central do Salmo 127 e usamos como título ou a proposição, que é a frase, que de impacto que será usada ao longo da exposição, que traz a ideia central do texto. O título seria Evidências de uma Família Bem Estruturada. Obviamente, o Salmo 127, todo ele. O pregador lê o Salmo 127, que são 5 versículos, e apresenta o tema. Esse tema, na verdade, é só para ele. Ele apresenta o título do seu sermão, Evidências de uma Família Bem Estruturada. O grande diferencial do sermão temático é que as partes do sermão não estão no texto, elas estão em outros textos das Escrituras. A Escritura fala sobre família, porém o pregador temático, ele não expõe o texto que ele leu, ele expõe o tema que está no texto que ele leu. E essa exposição, ela é explicada, ela leva a explicação fundamentada em outros textos da Escritura que tratem do mesmo tema. O próximo modelo de sermão é o textual e o mesmo texto. A diferença é que o texto ele foi reduzido na sua apresentação. É o Salmo 127, mas se lê apenas um versículo. E é aí que mora o problema. Na medida que você lê um versículo,
ainda que você fundamente a argumentação apenas nesse versículo, perde o conteúdo dos versículos anteriores ou posteriores, que daria para você subsídio, matéria para argumentar ou para explicar o texto. O tema seria a ajuda do Senhor, porque o versículo 1 trata disso. Nós não temos os versículos de 2 a 5. Então, a proposição, que seria o título do seu sermão, seria uma afirmação. A afirmação de que o Senhor nos ajuda em tudo. Primeiro ponto seria, é o Senhor quem sustenta nosso trabalho. Versículo 1, parte A. O segundo ponto, é o Senhor quem nos dá segurança. Então, o Senhor nos ajuda em tudo. Primeiro, Ele nos sustenta no trabalho e é quem nos dá segurança. E esse ponto 2 é fundamentado na parte B do versículo 1. Então, nós temos aí a argumentação, a explicação apenas do versículo 1. Não temos a explicação do Salmo 127, que possui uma ideia central um pouco mais ampla do que simplesmente a ajuda do Senhor. E, finalmente, o modelo de sermão expositivo. Nesse modelo, o texto tem a batuta na mão. O texto rege todo o discurso do pregador. O tema continua sendo família, porque de fato é. O título ou a proposição é: diante de Deus, a família prospera. Os 4 pontos que nós apresentamos nessa estrutura, nesse esboço, eles são extraídos diretamente do texto. Podemos até usar outros textos da Escritura, não para fundamentar, mas para apoiar a argumentação que está fundamentada no Salmo 127, ok? Então, o primeiro ponto seria: diante de Deus a família prospera no sustento e na segurança, verso 1. Ponto 2, no trabalho e no descanso, verso 2. Ponto 3, na perpetuação da história, versos 3 e 4. E, finalmente, prospera na sociedade, verso 5. Então, a argumentação do sermão expositivo, ela está fundamentada no Salmo 127, ou pelo menos no trecho que nós lemos. Essa é a grande diferença entre o sermão expositivo e os outros modelos de sermão. Comentem, critiquem, perguntem e vamos assim caminhando juntos, crescendo na arte da pregação. Deus abençoe a todos.